dia. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem é celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Mensagem Desculpa Sempre, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e extraída do livro Fonte Viva, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Com ela nós iniciamos o último programa do ano do Espiritismo em Marcha, que traz informações, notícias do movimento espírita em nossa região. E no final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, tirando dúvidas, recebendo melhores esclarecimentos acerca dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem ante a vida, do livro Instrumentos do Tempo, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer. Seja qual seja a circunstância da estrada, aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor. Por isso mesmo, o tempo é prodigioso indicador, descerrando-nos situações inesperadas ao dom de compreender e de auxiliar. Ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição, somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Se te vês diante de rotinas deterioradas, conquanto a rotina seja abençoada escola de formação espiritual, é necessário reflitas nas possibilidades novas que se te descortinam a existência. Se obstáculos te surgem amontoados na senda, reconsidera as próprias atitudes e observa que haverá chegado o instante para mais alto aproveitamento de teus recursos nos domínios da expressão de ti mesmo ante a seara do mundo. Imagina o que seria a experiência na Terra sem a lei da mudança. Se a semente não fosse atirada à solidão no seio da gleba, e se as árvores não renunciassem à posse dos próprios frutos, impossível seria acalentar a vida planetária. Se a infância não marchasse para a juventude, e se a juventude não dirigisse para a madureza, a evolução humana resultaria impraticável. Quando te reconheças à bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam dos corações das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos e te endereçam sorrisos de esperança. Tarefas múltiplas te pendem devotamento e os dias sempre renovados te apontam ao céu, de horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora, através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida, sem palavras, a recomeçar e progredir, trabalhar e viver. Espiritismo em Marcha. Agenda.
No próximo sábado, dia 4 de janeiro, haverá um seminário com Frederico Menezes, primeiro na Seara Espírita Maria de Nazaré, que está situada na Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. O seminário terá o título Os Desafios da Vida em Busca do Homem em Plenitude. Ocorrerá das 14 às 17h30 horas. Também no mesmo sábado à noite, haverá palestra com Frederico Menezes, na Fraternidade Espírita Emmanuel, situada na Rua Deputado Torres Galvão 379, no bairro do Salgado, próxima à Policlínica. Ele abordará a temática Se Errarmos, Como Refazer o Caminho. A palestra ocorrerá às 8 horas da noite. E no domingo, dia 5, pela manhã, no horário de 9 às 12 horas, também na Fraternidade Espírita Emmanuel, haverá um seminário com o Frederico Menezes. Ele então abordará o tema As Dores da Alma, Desafio da Atualidade. Então temos aí, nesse próximo final de semana em Caruaru, tanto no sábado quanto no domingo, excelentes eventos espíritas. Todos eles estão abertos ao público, a entrada é franca. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecentes claridades e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíram objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui às delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Oliveira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas.
e nas quartas-feiras, às 14 horas. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Destacamos a questão de número 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com a sua vida corporal? Resposta dos espíritos. Frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas, frequentemente também, eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Outra questão. Pode-se a isso pôr um termo? E por que meio? Resposta dos espíritos. Sim, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal. Acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra, e que cedo ou tarde expiam os danos que tenham feito a alguém. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, esta passagem. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Comentários de Emmanuel sobre esta citação bíblica encontra-se na mensagem intitulada Olhai, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim Emmanuel nos escreve: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho a cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam no centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Onde encontrar uma instituição espírita?
Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Ponto de referência, Parque Municipal, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Benjamin Larena, número 172. Ponto de referência é a Borracharia 24 horas na Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Outra vez aqui estamos na Rádio Liberdade, ao vivo, e através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, trazendo perguntas, tirando dúvidas acerca dos temas abordados pela doutrina espírita. Também através das redes sociais é possível você deixar alguma pergunta. Nós tentaremos também responder ou ao vivo ou posteriormente. E queremos aqui, antes que você nos ligue, mas nós interromperemos a qualquer momento para lhe atender, relembrar aqui os importantes eventos que teremos no próximo final de semana aqui em Caruaru. O primeiro deles ocorrerá na tarde do sábado, no horário das 2 às 5h30 da tarde, e será na Seara Espírita Maria de Nazaré, situada na Rua Sertânia, número 196, no bairro Boa Vista 12, aonde Frederico Menezes, conhecido palestrante, médio da doutrina espírita, abordará a temática Os Desafios da Vida em Busca do Homem em Plenitude. A entrada é franca, é aberta ao público, e esse é o primeiro evento. Mas na noite do sábado também, agora na Fraternidade Espírita Emmanuel, estará presente o Frederico Menezes numa abordagem de uma outra temática. Ocorrerá às 8 horas da noite. Lembrando que o Emmanuel fica na Rua Deputado Torres Galvão, 379, no bairro do Salgado, próximo à policlínica daquele bairro. Será o tema Se Erramos, Como Refazer o Caminho. E no domingo, pela manhã, de 9 às 12 horas, também no Emmanuel, haverá o seminário com Fred, e que terá o seguinte título: As Dores da Alma, Desafios da Atualidade. Então, são esses grandes eventos que nós iremos ter aqui no próximo final de semana em Caruaru. Lembro outra vez, o telefone aqui da rádio é o 2103 1170, e nós temos aqui algumas perguntas com os temas abordados nesta manhã. A qualquer momento podemos interromper para lhes atender. Ouçamos uma dessas perguntas. Como conseguir mudar as intenções dos espíritos que queiram nos fazer mal? Essa questão, inclusive, tem a ver com a temática que foi abordada na pergunta do livro Dois Espíritos, né? A questão 531. Então, a doutrina espírita, primeiro, deixa para nós bem claro de que, dando muita atenção àquela recomendação do Cristo, a qual está expressa no Evangelho de que eliminai, acabai com todo ódio ou inimizade enquanto estais com o adversário em teu caminho, o primeiro ponto que é mais significativo nesse aspecto é de evitarmos, da forma mais ampla possível, estabelecer inimizades, ódios durante a nossa caminhada encarnatória. Mas, por outro lado, nós temos no nosso passado de outras vidas questões, animosidades e problemas ligadas a espíritos que se encontram no plano espiritual. E a doutrina espírita, que consegue, através da sua revelação, trazer subsídios que integram a realidade do mundo material à do mundo espiritual, também nos dá as orientações de como trabalhar a superação e a eliminação dessas inimizades
com espíritos que se encontram no plano espiritual. E o primeiro propósito nessa mudança é a mudança que começa a partir de nós mesmos. Porque é através da nossa maneira renovada no Evangelho, de agir, de se tornar instrumento do bem, de procurar através das atitudes e do comportamento nosso, especificar e deixar de forma bem clara, não só para os espíritos encarnados, mas sobretudo para os desencarnados, a sinceridade dos nossos propósitos, de que agora nós estamos caminhando num campo de renovação, aonde o amor ao próximo e a Deus tem prioridade e veracidade em nossa vida. Então, o primeiro ponto para que nós quebremos as inimizades do passado é o comportamento renovado no Evangelho do Cristo, desde a encarnação. O outro ponto importante é saber de que os desencarnados, eles nos acompanham através do pensamento, das vibrações nossas, e eles sabem da sinceridade de renovação de nossos propósitos. O outro passo é a utilização da prece, da oração, direcionada para os espíritos, mesmo que nós não saibamos o nome ou quem eles sejam, que por acaso tenham algum ódio, algum ressentimento do passado em relação a nós, pedindo, através da prece e da vibração, que Jesus e que os espíritos do bem estejam amparando e ajudando esses irmãos, porque de fato eles são irmãos nossos. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito comentado aqui durante o programa, ele tem no seu último capítulo sugestões de preces, aonde é dado a título de exemplos prece pelos espíritos obsessores, prece pelos espíritos que tenham inimizade ou ódio em relação a nós. E ali nós temos um modelo de como ir trabalhando esse campo de intercessão e de oração por esses espíritos. Então, a fórmula, em resumo, que a espiritualidade nos dá é comportamento e atitudes renovadas pelo Evangelho do Cristo de forma sincera e verdadeira desde agora. O uso do pensamento em prece pedindo com sinceridade pelo bem, pela paz, pelo sucesso desses espíritos que de algum modo possam ter contra nós qualquer ódio ou animosidade. E é claro, fechando a explicação, não abrir portas de maneira nenhuma a cultivar mágoa, rancor, ódio contra ninguém durante essa nossa passagem pela reencarnação. Essa explicação que nós tínhamos para dar, lembrando aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, e também dizendo que é possível você deixar perguntas e dúvidas através do Facebook, ou através do e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br. Ouçamos mais uma pergunta que trouxemos com os temas abordados nesta manhã. Vigiar e orar. Como o Espiritismo nos ajuda a entender e praticar esta advertência do Cristo? O Espírito Emmanuel nos dá grandes orientações a respeito dessa questão. E nós vimos no texto hoje, na parte relativa à Bíblia e o Espiritismo, na mensagem Olhai, as observações que o Espírito Emmanuel trouxe sobre a questão. Aqui vamos apenas acrescer alguns esclarecimentos sobre o entendimento de vigiar e orar à luz da doutrina espírita. Primeiro, em relação ao vigiar, o que significa estar consciente, estar atento às posturas, às palavras, às ações e aos pensamentos que alimentamos ao longo do dia.
Porque o campo da vigilância, segundo os Espíritos, é um campo de atividade plena. Se estabelece da forma exitosa ao longo do nosso dia, por nossas atitudes, pelas sintonias espirituais que estabelecemos ao longo do dia. É preciso, como tem a advertência de Marcos, o olhai no sentido de análise, raciocine, deduza situações e questões que surgem no dia a dia, extraindo delas o subsídio espiritual e imortal de esclarecimento ou de advertência à nossa maneira de agir com as outras pessoas. Então, o primeiro ponto em relação à vigilância é esse. O segundo, da oração, e esse de fato tem dois ângulos. O primeiro deles é porque, na medida em que o nosso posicionamento, as nossas criações mentais, a nossa maneira de agir, está estabelecendo um elo de ligação com o Evangelho do Cristo, nós já estamos em oração. A melhor forma de orar é a atividade plena no bem. Emmanuel fala a respeito disso. Mas também, consequência disso mesmo, os momentos enriquecedores que podemos ter ao longo do dia ou da noite, aonde de forma reservada dirigimos o nosso pensamento voltado ao bem, ao amor e à paz, por todos os espíritos encarnados ou desencarnados que nos acompanhem, é a forma excelente do orai. Então, Emmanuel, de uma forma plena, dá o esclarecimento baseado no conteúdo do Evangelho de Marcos, estabelecendo 3 pontos: olhai, vigiai e orai. E é isso que nós poderíamos esclarecer a respeito desse tema. Nós estamos aí nos aproximando do final do programa. Ainda é possível atender um ouvinte através do telefone 2103-1170, mas enquanto você não nos liga, lembramos aí os excelentes seminários no próximo final de semana aqui em Caruaru, com a presença de Frederico Menezes, tanto no Centro Espírita Emmanuel quanto na Seara Espírita Maria de Nazaré. Então aproveitem esses eventos, será um excelente início de ano, a participação em palestras espíritas desse teor, e deixamos aí votos de muita paz. Desejo de que estejamos novamente aí juntos no próximo ano que se inicia, e que vocês que têm nos acompanhado aqui possam estar divulgando o nosso programa para amigos. Lembramos que também através da internet, aqueles que não têm rádio, podem acessar o site www.liberdade.com.br e sintonizar ao vivo o programa que é transmitido para o mundo inteiro, através do acesso pela internet. Até o próximo domingo assim, muita paz, um ano de pleno de realizações, de conquistas, sobretudo espirituais, para todos nós. Até o próximo ano, muita paz.